A dica de hoje é como construir bons acordos de sócios, sejam paralelos, acordos de cotistas ou acordos de acionistas, para o alinhamento dos sócios nas empresas familiares. Bom, em geral, a empresa familiar nasce com um contrato social muito singelo, né? Às vezes a junta comercial disponibiliza um modelo e aquele modelo serve de contrato inicial e é um modelo muito raso, são 2 folhas basicamente de contrato social que não resolve absolutamente nada em termos de eventual conflito entre os sócios. Mas a empresa nasce assim, ela nasce pequena e depois cresce. Então ela não nasce com estruturas jurídicas robustas para depois crescer. É o inverso, ela nasce com um contrato singelo, um contrato social de limitada, né? Para depois, nessa fase de crescimento, nessa fase de amadurecimento e nessa trilha para a família empresária, né? Da empresa familiar para a família empresária, esses documentos sociais serem encorpados. Então, em geral, a empresa começa com um contrato social muito raso, são contratos padronizados, vem lá da junta comercial e geralmente são feitos pela própria contabilidade que cria a empresa, enfim. Mas no curso da vida da empresa, as relações societárias vão entrando em complexidade, né? E aí é necessário que esse documento, que esse acordo inicial, que esse contrato social seja robustecido, que ganhe musculatura, né? E aí a gente fala da construção tanto de contratos sociais, que é o caso das limitadas, quanto de estatutos, que é o caso das sociedades anônimas, de forma mais robusta, de forma mais criteriosa, para tentar abarcar o máximo possível de eventuais conflitos, de modo que os documentos já tornem possível a solução de qualquer conflito se aparecer. Em geral, para além do contrato social ou estatuto, no caso das sociedades anônimas, a gente indica a construção dos acordos, né? Ou o acordo de cotista, no caso das sociedades limitadas, ou o acordo de acionistas, no caso das sociedades anônimas. Ambos têm a mesma função, é regular as relações societárias, regular a relação entre sócios, todas elas, criando um ambiente em que eventual conflito vai estar dirimido de forma pacífica, evitando até a existência do conflito. Dou um exemplo que acontece muitas vezes. Às vezes você tem uma empresa familiar, 2 sócios, cada um com 50% da sociedade, né? E, eventualmente, essa empresa recebe uma proposta de venda. Alguém quer comprar aquela empresa, um terceiro quer comprar. Um dos sócios gostou da proposta, quer vender, o outro sócio não quer vender, quer continuar na empresa. O impasse está instaurado. Temos uma empresa com 50% de cada lado, né? Um quer, outro não quer, e se não existir dispositivos claros e bem postos em acordo de cotista e acionista para solucionar esse conflito, a empresa fica parada e às vezes essa oportunidade de mercado passa, né? Existem remédios em acordos para isso. Vamos tomar um outro exemplo. Uma corporação que tem lá um acionista majoritário, tem lá seus 70% da companhia e os outros 30% diluídos em vários acionistas. E ele recebe uma proposta para venda do bloco de controle apenas, dos 70%. Bom. E ele resolve vender e a proposta é só para o bloco dele, só para os 70%. Os minoritários não estão lá dentro dessa proposta. E os minoritários, se não tiverem um bom acordo de cotista ou acionistas firmado, vão ser prejudicados nessa venda. Então, são 2 exemplos claros que efetivamente acontecem no curso da vida das empresas familiares e que devem ser evitados por meio desses acordos. Quando a gente fala, por exemplo, dessas questões de compra e venda e exercício de compra e venda pelas empresas, propostas de terceiro, ou sócio que quer sair, não quer continuar mais na companhia,
A gente cria acordos contemplando os direitos de preferência, né? Eu recebi uma proposta de terceiro. A primeira coisa, eu tenho que dar preferência para o meu outro sócio. Então, está regulado o direito de preferência. Eu quero sair da empresa, mas não tenho ninguém ainda que queira comprar as minhas cotas, as minhas ações. Então, posso ter uma previsão de direito de primeira oferta. Eu faço uma oferta primeiro para os meus acionistas, para os meus parceiros, meus sócios, para ver se eles aceitam comprar aquele lote meu de ações pelo preço que eu imagino que seja justo. Eu sou um majoritário e quero vender só a minha parte por um preço altamente relevante. Então, posso ter num acordo de acionistas uma regra chamada tag along, em que os minoritários têm o direito de serem arrastados nessa venda. Eles têm o direito de serem vendidos junto com o bloco de controle, né? Ou o inverso, eu tenho a majoritário e recebo uma proposta de toda a sociedade. Faço essa oferta para os meus acionistas, para os minoritários, e eles eventualmente não querem vender. E aí eu exerço, se tiver essa previsão no acordo de cotista-acionista, uma cláusula chamada drag along, ou uma cláusula de arraste. Eu tenho de arrastar aqueles minoritários numa venda. Vejam, falamos, por exemplo, dos moldes do gestor, de quem pode gerir a companhia. E deve estar previsto no acordo de cotistas ou no acordo de acionistas. Pode ser previsto. O molde objetivo, quem tem competência para tal. De modo que se qualquer acionista quiser votar em um membro da família que não reúna aquelas qualificações mínimas, o voto é nulo. O voto é nulo. A decisão daquele sócio em votar naquele membro da família não tem relevância na votação nulo por força do som do acordo de cotistas ou acionistas, né? A gente deve falar no acordo de cotistas, por exemplo, na não concorrência. Você imagina, eu tenho um negócio, tenho um sócio, e o sócio pretende, num determinado momento, criar um negócio paralelo, criar um negócio que confronta, que concorre com o meu próprio negócio. Assim, tudo pode ter, então, no acordo de acionistas ou cotistas, uma previsão clara de não competição. Inclusive de não competição durante um tempo após a própria saída, né? Eu tenho que ter previsão clara da distribuição de resultados, né? Se a distribuição de resultados vai ser desproporcional, no caso da limitada, que é possível. Se for desproporcional a participação de cotas, quais vão ser os critérios para que essa distribuição ocorra de forma desproporcional? Eu tenho que falar das reservas, o que a companhia vai deixar de reserva para reinvestimento, a companhia vai deixar de reserva para treinamento da segunda geração, né? Nós falamos disso. Enfim, todas essas questões que são viscerais para a vida da companhia e para a atividade dela, para a sequência dela, são absolutamente necessários e são absolutamente passíveis de construção nesses documentos e nesses acordos paralelos. Porque, via de regra, o contrato social não os resolve. Esses problemas ou essas possibilidades de conflito não são resolvidos no contrato social ou no estatuto social das companhias. Daí a importância, relevância da construção desses acordos, que são, ao final de toda a reestruturação do grupo familiar, a cereja do bolo. É o ponto mais importante de tudo, né? A gente fala muito, as gerações antigas, do fio do bigode, né? Não existe fio de bigode. Fio de bigode, o que está escrito, documentado, pactuado, claramente pactuado em documentos eficazes, em documentos válidos. É nesse sentido que o grupo familiar tem que trabalhar. Ler, descrever, interpretar
e colocar no papel todas as regras de convivência. É isso que é importante para que a empresa seja perene, né? Seja perene, que ela sob geração após geração, né? Com regras muito claras de governança. Vamos criar uma diretoria. Ok, uma diretoria executiva. Quem é quem nessa diretoria executiva? O sócio fundador não quer estar na execução. Ele já cansou, mas ele quer estar olhando, ele quer olhar para a operação. Então vamos criar um conselho de administração, vamos acomodá-lo no conselho. Ele vai ser um presidente do conselho que vai receber lá o autor executivo de tempos em tempos, um relatório, vai acompanhar a gestão, a vida da companhia, enfim. São essas em linhas gerais, é claro, né? O acordo pode ser muito mais complexo do que isso, mas em linhas gerais, são essas as balizas de construção e de alinhamento dos sócios. Isso é essencial para a perenidade dos grupos familiares. E não tem tamanho de empresa para isso. O pessoal às vezes confunde, isso é dos grupos empresariais, acordo de cotista, fazer um acordo de acionista, isso é para companhia aberta, companhia que tem ações em bolsa. Não. Isso é para qualquer empresa de qualquer tamanho que está experimentando a dor do crescimento e que vai passar de geração. E que mesmo passe por uma transição de geração, quer eventualmente bloquear conflitos. E isso se faz sempre no momento de paz. No momento de conflito entre sócios, esses acordos são muito difíceis de estruturar, porque já há um conflito instaurado, já há uma comunicação já está quebrada, o fio já está cortado, né? Então, a relação social já está difícil. Então, esses acordos devem ser construídos e feitos no momento de saúde, de paz, quando a empresa e os acionistas estão em paz. E, às vezes, é nesse momento que os acionistas esquecem de fazer os seus alinhamentos, porque o mar é de habilidade. Mas é exatamente quando o mar é tranquilo que esses acordos são bem alinhavados e bem construídos.